Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente, uma reflexão, mas no meu Instagram eu tenho conversado sobre se os filhos eles tiram a nossa liberdade ou se eles não tiram, né? E existe, claro, uma polêmica sobre esse assunto, porque algumas pessoas acham que sim, algumas acham que não. Eu fiz uma enquete, ficou bem dividida. Então eu resolvi gravar um vídeo para trazer uma reflexão para você. E já de antemão eu quero dizer que não tem uma forma, que tem coisas sim que tem formas certas de fazer ou de pensar, mas em questão de filhos e liberdade não tem um jeito único ou uma resposta única, porque depende de muitos fatores, né? Depende de como é a vida da pessoa, de o que ela faz, o que ela entende por liberdade. Então, na verdade, o meu papel aqui hoje, não só hoje, como em tudo aquilo que eu faço aqui na internet, de despertar questionamento, é mostrar é mostrar para vocês que existe uma outra forma de se viver, que muitas vezes não é a forma que a gente está acostumado a replicar, né? Muitas vezes sem até questionar. E a forma que eu mostro aqui é sempre a que eu tenho encontrado e que tem feito sentido aqui pra gente e que pode vir a fazer sentido para outras pessoas e ajudar aí a você ter dias mais leves e também se sentir livre e não privada ou presa por causa de um filho. Então o que eu vou falar aqui não é o que é mais correto ou a resposta certa para essa pergunta de se filho tira ou não a nossa liberdade. Na verdade, o que eu vou falar aqui é o que funciona para mim e o que é a forma que eu encontrei de tornar a minha maternidade leve e o meu filho não ser um peso para mim também. Então, como eu disse, depende muito do que a gente entende por liberdade e o que a gente faz com a nossa liberdade, para poder responder a pergunta se os nossos filhos vão ou não nos privar de liberdade. Mas a única coisa que eu tenho certeza é que tem uma forma de ressignificar a liberdade. É que existe uma forma de ressignificar a liberdade aqui, ó, na nossa cabeça, e tornar os nossos dias muito mais leves e prazerosos. Por exemplo, quando a gente se casa com alguém, a gente escolhe viver com aquela pessoa, se a gente realmente escolheu e a gente tá feliz com aquilo, a gente abraça essa nova vida a ponto de que a gente não tem saudade da liberdade que tínhamos da vida solteira, não é mesmo? Então, mais ou menos assim, é a vida com filhos. Quanto antes a gente abraçar e acolher essa nova fase da nossa vida, que é a maternidade, aqui no caso para as mulheres, que a maioria das pessoas que me assistem são mulheres, quanto antes a gente abraça isso, menos a gente vai sofrer e mais cedo a gente vai poder ressignificar o conceito de liberdade e poder encontrar novos caminhos para a gente realmente se sentir livre, sabe? Então é muito importante isso, a gente entender e acolher essa nossa nova fase mesmo. É claro que um filho muda tudo, é claro que a rotina vira de cabeça para baixo, é claro que a gente vai nunca mais talvez vá poder fazer as mesmas coisas de antes, mas o fato é que quando a gente ressignifica essa questão da liberdade, a gente muitas vezes não vai nem querer fazer as mesmas coisas de antes, porque simplesmente nós não somos as mesmas pessoas. Então aquela rotina de antes, ela não cabe mais na nossa nova vida. Dá pra entender o que eu quero dizer? Então a gente pode muito bem usar o nosso filho como aliado para que nós sejamos livres juntos, ao invés do nosso filho ser um peso que nos priva da nossa liberdade. A questão aqui não é se eu posso fazer ou não as mesmas coisas de antes, mas é que ressignificando elas, eu vou conseguir passar mais fácil por isso. Por exemplo, antes, quando eu não tinha filhos, eu amava o fato de eu poder acordar e dormir a hora que eu quisesse. E hoje, isso já não é mais uma realidade. Mas dentro da realidade que eu vivo e que eu abracei com todo o meu ser, que é a maternidade, a minha liberdade hoje é poder dormir sem ter que me levantar. E aí o caminho que eu criei? Fazer cama compartilhada. Então o meu filho dorme comigo, eu não preciso me levantar para amamentar, e isso é liberdade. Aí onde seria privação seria ter que me levantar para amamentar. Então eu ressignifiquei totalmente. Então, e para mim hoje o dormir a noite inteira já nem faz mais parte da minha vida. E eu me sinto bem livre quando eu consigo não precisar levantar. A gente tem uma ideia muitas vezes bem estranha de que as crianças elas são muito frágeis e a gente tem muitas vezes medo de lidar com elas, principalmente no início, quando a gente é pai e mãe de primeira viagem. E a outra coisa é que muitas vezes a gente considera a criança, o filho, como ser a parte das nossas vidas. Então, basicamente, a gente tem dois lados na nossa vida. A nossa vida de sempre e a nossa vida com filhos. Quando eu faço essa separação e não essa união, o que acontece?
a minha vida com o filho sempre vai estar atrapalhando a minha outra versão da minha vida, a outra versão da minha vida, que é a minha vida de sempre. Então, enquanto eu insistir em tentar viver a vida de sempre, eu vou me sentir presa e vou enxergar o filho como um fardo, por mais que eu ame, por mais que ele seja maravilhoso, lindo, fofinho, não incomode, sabe? Porque eu não tô conseguindo juntar essas duas coisas. Quando o filho passa a fazer realmente parte da nossa vida como um todo e a gente entende o nosso papel de pai e mãe e que essa é uma missão importante e muito provavelmente a sua principal missão quando você tem um filho é cuidar desse filho, criar esse filho, quando a gente entende isso a gente consegue adaptar todas as outras coisas, então não fica pesado pra ninguém. Eu gosto desse tema porque eu sempre tive muito medo, isso foi uma das coisas que fez com que eu demorasse pra ter filhos, que era o medo de perder a minha liberdade totalmente. Eu sempre tive na cabeça isso, acho que muita gente tem, né? E quando eu fiquei grávida, eu me propus, eu não vou deixar de fazer nada por conta do meu filho. É claro, respeitando ele, respeitando o tempo dele, as limitações dele, o sono dele, a fome, tudo certinho. Mas eu não vou deixar de fazer nada. E dito e feito, tá? Essa questão que eu falo sobre a gente ter muito medo, às vezes, da criança e tal, ela sabe se adaptar muito melhor do que a gente pensa, sabe? Então, assim, no 7º dia do meu filho, a gente já saiu, a gente foi num jantar fora, e não paramos mais de sair. E eu não tô dizendo que isso é certo ou que isso é errado, mas isso fez com que cada vez mais eu criasse confiança e me sentisse livre dentro de uma maternidade onde eu não dormia muito, onde minha rotina tinha mudado e onde tudo tava diferente. Então é muito libertador isso, sabe? Não ter medo, confiar de que o nosso filho vai se desenvolver, de que a gente não precisa ficar trancafiado às 7 chaves dentro de casa por 3 meses, sabe? Eu posso dizer pra vocês sem medo de errar, que eu viajei muito mais depois que meu filho nasceu do que antes. E ele tem 1 ano e 3 meses, sendo que a gente tá na quarentena há 5 meses, né? Então, a gente passeou muito, a gente foi pra... A gente não deixou de fazer nada, eu não deixei de fazer absolutamente nada por conta disso. Isso mostra que é possível, né? Cada um tem uma realidade, mas só pra contextualizar, a gente não tem ajuda aqui, meu marido praticamente trabalha o dia inteiro fora. Então, assim, é possível. E uma coisa muito interessante que eu acredito que acontece com a maioria das pessoas, e talvez se ainda não aconteceu com você, é uma coisa para se refletir e de repente ressignificar aqui. Que é o quê? Antes, pra mim, a liberdade, por exemplo, era pegar eu e meu marido de moto e a gente, no meio da tarde, eu tava sem fazer nada, ia pra praia, dava um mergulho e voltava. Ou ia no cinema a hora que a gente quisesse. E hoje, essa liberdade não faz mais nenhum sentido pra gente. Porque pra gente, a liberdade de hoje é poder estar com o nosso filho. A liberdade de hoje é poder trabalhar um pouco menos e conseguir ter tempo pra ele. É poder dividir, compartilhar os momentos legais e divertidos e de coisas que a gente gosta de fazer junto com o nosso filho. Eles se tornam realmente parte da nossa vida, parte da nossa casa, parte da nossa rotina, integralmente, sabe? Então não faz mais sentido a gente fazer coisas onde ele não esteja presente, onde ele não possa estar presente. Claro que não é uma regra, que vai chegar um momento que a gente vai querer ficar, deixar ele com alguém para poder fazer alguma coisa e tal, mas ainda não chegou esse momento e não faz nenhuma falta. Sabe? É muito legal incluir ele nas coisas, a gente sente falta quando ele fica longe por uns minutos, por 1 hora, então essa liberdade ela muda, mesmo que a gente não ressignifique, ela vai mudando aos poucos com a própria maternidade e com o dia a dia. Então essa é a mensagem que eu queria falar hoje. Na quarta-feira a gente vai ter um outro vídeo falando desse tema aí de maternidade leve, descomplicada, desmistificando algumas coisas, e aqui embaixo eu vou deixar um link para vocês se inscreverem na Semana da Maternidade Minimalista, que vai começar no dia 17, do dia 17 ao 24, então na semana que vem, e é 100% gratuita, 100% online, onde eu criei um conteúdo muito legal de qualidade para você, para te ajudar a ter leveza nos seus dias de mãe, tá bom? Um beijo e até a próxima.